Boa noite, Heitor Rocco. Caros ouvintes, estamos começando nesta quarta-feira, dia 1º de outubro, olha, 1º de outubro de 2025. Daqui a pouco chega o Natal. Eu gosto tanto do Natal. Então, estamos começando nesta quarta-feira, dia 1º de outubro de 2025, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 935. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite. Eu agora marco no papel 9h30 bem grande para não falar o horário antigo, senão eu falo automaticamente o horário antigo. Até às 9h30 da noite, ao vivo não, gravado, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu grande amigo Michel Silva. Michel, o tricolor só dá tristeza pra gente, hein, grande Michel? É isso aí. E é isso, quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse programa no ar. Quero agradecer a você de uma maneira muito, muito especial, você que está sempre conosco. Por sinal, temos aqui, que o Michel me mandou, as mensagens do dia 25 de setembro. Só hoje que eu vou poder ler para vocês, veja. Iricene, boa noite para todos, obrigada, doutor Paulo, eu que te agradeço, Iris, do fundo do meu coração. Cristina Ranagusco, boa noite, doutor Paulo, bênçãos de Deus para todos. As aulas estão ótimas, graças a Deus. É tão gratificante saber e entender como o Espírito Santo age em nossas vidas. Olha que coisa importante. É importante realmente a gente ter essa perspectiva. Uma das coisas que eu fui percebendo ao longo da minha existência é que nós não estamos sozinhos. Mesmo diante das grandes dores, mesmo diante das grandes dificuldades, a primeira tentação que a gente passa, a primeira tentação é a gente nós nos sentirmos sozinhos e abandonados. Parece que Deus abandonou a gente. Aí eu me lembro daquele trecho da barca onde Jesus estava exausto e ele dormiu. Ele dormiu. E veio uma tempestade brutal, terrível. E os discípulos que estavam na barca com Jesus ficaram assustadíssimos com o vendaval que assolava a barca. A barca ia virar e ia afundar. E desesperados, eles acordaram Jesus, né? Eles esqueceram que Jesus estava na barca, porque eles estavam olhando para o tamanho da tempestade, para a gravidade das ondas, né? A altura das ondas, a força do vento. E esqueceram de olhar para Jesus. E acordam Jesus e Jesus dá uma bronca neles, homens de pouca fé. E Jesus dá uma ordem para a tempestade e a tempestade para. Então, todas as vezes que nós estamos diante de tempestades, talvez Jesus não dê uma ordem para a tempestade parar na hora que a gente pede. Jesus age de acordo com a sabedoria máxima de Deus. Ele permite aquela tempestade na nossa vida até a hora em que aquela tempestade for boa para a gente. Quando aquela tempestade deixar de ser boa para a gente, que ultrapassa os nossos limites, ele cala a tempestade. Mas a gente nunca deve esquecer que Jesus está junto conosco. Jesus não está só dormindo na barca, Jesus mora na minha alma. Então é importante que a gente entenda isso. Acho que essa é uma das grandes realidades, né? Descobrir a ação de Deus na nossa vida em nosso favor. Porque nós nunca estamos sozinhos. Deus sempre está conosco. E Deus nos dá também sempre o nosso anjo da guarda. Então nós nunca estamos sozinhos. E é exatamente isso que o Espírito Santo vai mostrando para a gente. Por isso que é bonito a gente estudar. A gente vai percebendo a presença. Essa última aula que nós tivemos, ontem, fala sobre o dom da ciência. E a ciência nos mostra essa realidade, a presença de Deus na nossa vida, na nossa história, na nossa sociedade, na realidade que nos cerca. Este dom permite enxergar a presença de Deus em todas essas realidades, inclusive na minha vida, inclusive nos momentos de muita dor. Deus está presente. Então, agradeço muito a minha querida amiga
Hanna Hanagusco pela sua mensagem. Ela cala fundo, muito obrigado. E ela é uma verdade, sabe, gente? É isso aí. Deus está sempre com a gente. Vamos ver quem mais aqui manda mensagem para a gente. GM Hansten Procópio. Boa noite, doutor Antônio Paulo Marão Miziara. Um grande abraço, paz e bem. Muito obrigado, GM. Um grande abraço para você também. Aqui acho que é Leda. Acho que é Leda. Eu não sei se é Ieda ou Leda Paiva Santos. Obrigada pela valiosa transmissão. Eu que agradeço, tá bom? Angelina Lima. É Ieda. É Ieda, não é Leda. É Ieda. Ieda Paiva Santos. Obrigada pela valiosa transmissão. Angelina Lima. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Angelina. Magda Gonçalves Barbosa, dando também joinha para a gente. Gente, muito obrigado do fundo do meu coração pelo carinho de vocês, pela presença de vocês. O programa é para vocês. O programa é para todos nós, né? Por isso eu agradeço muito toda essa estrutura da rádio que nos permite evangelizar. Agradeço a Paróquia Nossa Senhora do Brasil, que assume esse horário e todas as despesas desse horário em nome de uma evangelização. Agradeço realmente do fundo do meu coração. Se você tem uma pergunta para fazer e quer fazer essa pergunta gravada, me manda uma gravação pelo Zap. O Zap da rádio, 3932-1600, 3932-1600. Grava uma mensagem, grava uma pergunta, grava uma dúvida, uma crítica positiva com educação, por favor. Eu sempre peço isso, porque eu acho que educação nunca faz falta. Nunca é demais. Nunca faz falta. Nunca é demais. A educação sempre é boa. Ela sempre faz... A falta de educação faz uma falta tremenda. Com a educação, você consegue conversar, você consegue trocar ideias, fazer críticas, que é importante para o crescimento dos trabalhos. Quando é feita uma crítica bem colocada, ajuda demais. Sabe, olha, eu não gosto de tal coisa, acho que está muito, não sei o quê, precisa melhorar ali. Veja, fazendo isso com amor, você acrescenta. Agora, as pessoas perderam, de certa forma, a capacidade de criticar adequadamente. Porque vivemos num tempo onde as paixões estão afloradas. Por que as paixões estão afloradas? Porque nos afastamos de Cristo, nos afastamos da igreja. Aprendemos a viver uma sociedade sem Deus, uma sociedade onde os desejos acabam sendo o centro da nossa existência. E eu falo isso olhando para mim, em primeiro lugar, não estou olhando para os outros, não estou olhando para mim. Como é difícil a gente viver uma vida colocando Deus em primeiro lugar. Numa sociedade que se coloca de costas para Deus, numa sociedade que influencia a gente durante muito tempo, numa sociedade que esqueceu que o centro não são as nossas vontades, mas a vontade de Deus. Então, todos nós estamos diante de dificuldades imensas. Isso é muito sério, viu, gente? Isso é muito sério. A gente não pode esquecer isso nunca. Nós estamos diante e vivendo numa sociedade onde o que eu sinto é importante. Então, essa busca de saciar os meus desejos nos move numa sociedade ateia, materialista e contra Deus. Não é só distante de Deus, é contra Deus. E isto afeta todos nós. Como é difícil a gente abrir mão até de certos pecados, porque nos acostumamos a buscar aquele prazer, nos acostumamos a nos esconder por trás daquele prazer, nos acostumamos a ter uma vida centrada no nosso prazer. Isso é seríssimo. E não estou falando dos outros, estou falando de mim. Estou falando de mim. Veja, é necessário que a gente reconheça na vida da gente esses erros. Porque nós fomos
E estamos habituados, e todo dia, tudo ao nosso redor nos leva a viver em função dos nossos prazeres. Eu não quero abrir mão daqueles prazeres que eu me acostumei a ter. Veja, o prazer em si, ele não é mau. Mas viver pelo prazer é mau. Então, isso é triste, e isso nos atinge. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a aula de hoje vai trabalhar um pouco mais o dom da ciência. E é justamente nesta área que a gente vai entrar. Então, é importante que a gente perceba isso, compreenda isso e acolha os socorros sobrenaturais que Deus nos dá. Tanto em nível de sacramentos, quanto em nível de dons. De dons. Então, é importante demais a gente prestar atenção nessa aula, porque ela vai tocar em pontos muito delicados. E a gente precisa lidar com esses pontos delicados dentro de todos nós. Todos, sem exceção. Nós nos acostumamos a uma vida realmente medíocre. Porque quando eu vivo e não abro mão de determinados prazeres, eu me acostumo a uma vida fechada em mim. E nós fomos chamados para ter uma vida muito mais ampla, mas muito mais. Só que a gente não chega nessa amplitude porque estamos presos a esses prazeres. E ao apego que nós temos a esses prazeres. Então, hoje eu espero que eu consiga passar isso tanto para vocês quanto para mim. Tá aí, uma das grandes coisas que eu aprendi ensinando é que nós não somos perfeitos, nós somos bem frágeis. Inclusive quem ensina. Então, o risco de quem ensina achar que já está pronto é imenso. É imenso. Então, isso não serve. A humildade é justamente a gente ter consciência dos nossos limites. Não só consciência dos meus limites, mas consciência do poder de Deus sobre os meus limites. Não basta só ter uma consciência, um entendimento, um autoconhecimento dos meus limites. Isso é essencial. Mas não pode ficar só nisso. Eu preciso, além de conhecer, de me conhecer, de saber as minhas fragilidades, de conhecer os meus pecados, a raiz dos meus pecados, eu preciso saber que Deus tem o poder infinito de curar tudo isso. Perdoar e curar tudo isso. Acontece que muitas vezes eu quero ser perdoado, mas eu não quero ser curado. Isso é muito duro. Isso é muito duro. Então, eu peço a Deus, realmente, tanto para mim quanto para vocês. Você que está participando do programa, você que escuta o programa pela rádio, e o programa na rádio é às 8 horas, ele vai até às 9h30 porque tem música. Esse mesmo programa que você escuta hoje também está no YouTube e também está no Facebook. Eu sei que as pessoas preferem participar do programa, a maioria, pelo Facebook. Eu não sei a quantidade de pessoas que escutam o programa pela rádio. Não sei, não tenho esses dados. Mas eu gostaria que aumentasse esse número, da mesma forma que eu gostaria que aumentasse o número de pessoas que participam do programa, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, eu te peço, me ajude a evangelizar. Me ajuda a chegar onde eu não consigo chegar. Publica esses programas que nós estamos fazendo nas suas redes sociais. Publica na sua página do YouTube, publica no seu Facebook. Leva adiante o programa, gente. Conversa sobre esse programa na sua comunidade, na sua paróquia. Vamos levar esse programa adiante, não é por mim. Não é por mim. É porque é uma chance que Deus está dando para todos nós, inclusive para mim. Sabe, não vou ficar mais famoso ou menos famoso, eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado em ganhar likes ou dislikes, em ser conhecido, em fazer propaganda. Eu não estou preocupado com nada disso. A única coisa que realmente me preocupa é a gente poder ser salvos e curados por Cristo. Porque vivemos num tempo muito sério. Vivemos num tempo de grande provação. E se as pessoas
não conhecerem Cristo, a verdade, o verdadeiro Cristo que a igreja mostra e vive, porque a igreja é Cristo agindo no mundo. Se as pessoas não conhecerem este Cristo, não uma imagem falsa de Cristo, um Cristo bonzinho, ou um Cristo indiferente, ou um Cristo ganhador de dinheiro, ou um Cristo, sei lá que mania que as pessoas têm de perder a imagem verdadeira de Cristo. Deixar que a imaginação crie um falso Cristo. Cristo não é um revolucionário, Cristo não empunhou bandeiras contra sistemas, Cristo não é alguém que ensina as pessoas a ficarem ricas, Cristo não é um bom camarada, meu amiguinho. Cristo é Deus que se fez homem para salvar a humanidade daquilo que a humanidade nunca poderia se salvar por conta. Então, Cristo é um Deus que ama cada um de nós e nos resgata. Mas eu preciso querer ser resgatado. Eu preciso querer ser curado. Tanto é que Cristo, quando ele pergunta para as pessoas, o que você quer? Eu quero ser curado. Então, Cristo, ele sabe que aquela pessoa busca a cura. Ele não precisava perguntar. Mas, muitas vezes, na Bíblia, ele pergunta, o que você quer? Justamente para a pessoa poder olhar e falar, não, realmente eu quero ser curado. Que nem eu acabei de falar para vocês. Tem muitas coisas, tem muitos prazeres que nos levam para os pecados, que nós não queremos abrir mão. Então, por mais que a gente confesse, a gente acaba voltando a esses pecados, porque a gente não quer abrir mão daqueles prazeres, porque nós nos acostumamos a esses prazeres, nós nos acostumamos a sentir isso no meio de uma tristeza, no meio do fracasso, no meio dos complexos, dos medos. Então, a gente foge da ação curadora e santificadora de Cristo e do Espírito Santo e nos refugiamos nos vícios prazerosos. Então é importante demais que a gente se abra a isso e tenha a coragem de deixar Cristo curar. Mas é necessário abrir mão. E o vício é vício, né, gente? Vício é terrível. Então, Facebook, rádio, YouTube, muito obrigado, gente. E é importante que a gente tenha sempre em mente isso. Mente, colocar na cabeça da gente essas coisas. E não fingir sermos o que não somos. Não fingir ser aquilo que Cristo ainda não realizou na vida da gente. Então, quem está trabalhando na evangelização, quem está trabalhando nas obras de misericórdia da igreja, que é cuidar dos pobres, dos fracos, dos velhinhos, das crianças, precisa ser curado, precisa ser curada. Você, no trabalho, você se abre a Deus. No serviço, você se abre a Deus. Mas isso não significa que nós não precisamos ou precisaremos ser curados. Porque tem muita coisa dentro da gente ainda mal resolvida. E nós vivemos num tempo onde isso exige de nós uma cura interior mais profunda. Porque é um tempo de grandes decisões, gente. O mundo se afasta de Deus, e uma pessoa que se afastou de Deus, se ela continuar afastada de Deus, até o último instante da vida dela, se ela se recusar, ou ele se recusar, se voltar para Deus, essa pessoa está escolhendo um caminho eterno, viver distante de Deus. Esta vida que nós temos, que Deus nos deu neste mundo, é uma vida para nós buscarmos esse Deus. Nos permitir que esse Deus cure os efeitos do pecado na vida da gente e nos transforme a ponto de vivermos para Deus e não vivermos para nós. O que acontece é que nós que estamos na caminhada, nós não nos entregamos totalmente. Nós continuamos com o pé no mundo, nos prazeres, no desejo dos prazeres, no anseio de sentir esses prazeres, no anseio de viver uma vida cômoda. E nós não nos colocamos para valer nas mãos de Cristo. Nós não nos recusamos a depender de Deus para tudo. Então é muito complicado isso e é importante que a gente vá compreendendo este grande erro que todos nós estamos cometendo. Não são só os outros
não são só aqueles que estão distantes, não são só aqueles grandes pecadores, nós somos grandes pecadores. Então, é importante que a gente conheça esses dons que nós estamos estudando agora. Porque esses dons, eles nos ajudam muito, muito. Não só a enxergar o bem e o mal, mas nos dão forças para livrar-nos do mal, livrar-nos do pecado, livrar-nos dos vícios e nos voltar de verdade para Deus. Então, ontem nós estamos estudando os dons de santificação. Esses dons de santificação, eles vão agir... Deixa eu limpar o nariz, que eu estou muito gripado, para variar um pouco, né? Esses dons de santificação, eles vão agir nas potências humanas interiores. Deus nos fez homens e mulheres semelhantes a Ele. Em que sentido? Na nossa alma. A nossa alma, ela tem potências, ela nos dá capacidades. Ela nos dá a forma que nós temos, ela nos dá a vida, e ela, além de nos dar a vida, ela sustenta a vida em nós. Só que a alma, ela tem capacidades, e nos dá essas capacidades, que as outras criaturas não têm. O bichinho não tem capacidade de inteligência. Quem nos dá essa capacidade de inteligência é a alma. Então, a nossa inteligência questiona, a nossa inteligência pergunta, a nossa inteligência não é só resolver problemas. A gente aprende na escola, quando aprende na escola, que a inteligência é a capacidade de resolver problemas. Essa é uma visão errada. Isso é uma forma errada de enxergar uma capacidade que a nossa alma nos dá. É diminuir demais a nossa capacidade de inteligência. Resolver problema, o bichinho também resolve. A inteligência, ela não é só resolver problemas. A inteligência é questionar, é fazer perguntas, é entender, é obter resposta, é a capacidade de aprender e de ensinar. Então, vixe, isso é inteligência. É muito mais do que você viver em nível de resolver problemas. O macaquinho resolve problemas. Está com fome, ele vai lá dar um jeito de colher uma banana que está no ponto mais alto da bananeira. Só que ele não alcança, então ele vai por uma outra árvore, pula e pega a banana. Ele resolveu um problema. O polvo, que é um bicho super esperto, ele tem um instinto de sobrevivência imenso. Sabe, a massa encefálica do polvo, ela é desenvolvida. Mas o polvo não tem, aquele bicho que tem aqueles tentáculos que vive na água, ele não tem capacidade de perguntar por que ele vive na água. Ele não tem capacidade de perguntar quem ele é. Entende? Tanto é que se você colocar um espelho na frente do polvo, ele vai ou atacar aquela imagem ou fugir daquela imagem. Você entende? Ele não sabe quem ele é. Ele não sabe por que ele existe, para que ele existe, para quem que ele existe. Agora, ele tem capacidade de sobrevivência. Então, o polvo ele é capaz de se disfarçar, ele é capaz de mimetizar-se com o ambiente. Gente, isso é puro instinto de sobrevivência. Você olhando é maravilhoso. Você olhando é fantástico. Nossa, que coisa linda. Se você mergulha e vê um polvo, você vai ver que ele vai mudando de cor, mudando de aspecto, e ele vai ficando cada vez mais parecido com o ambiente onde ele está. Isso é fantástico. Ah, isso é inteligência? Não, isso é instinto. Ele tem esse instinto de sobrevivência. Tanto é que quando o polvo, é interessante isso, quando o polvo está meio adormecido, meio descansando, ele vai mudando de cor. Será que ele está sonhando? A ciência pergunta, será que ele está sonhando e está mudando de cor? A gente não sabe. Mas veja, inteligência no sentido humano, o povo não tem. Então, a alma que nos dá essa capacidade. Só que essa inteligência humana, ela precisa ser iluminada por Deus. Porque se nós não deixarmos que a nossa inteligência fique iluminada por Deus, nós vamos perder muito. Perder muito. Veja, o primeiro dom que nós estudamos, que é o dom do entendimento. Entender a palavra de Deus, entender Deus falando com a gente. Veja, é pura ação intelectual. É pura ação intelectual. Então eu vou compreender a palavra de Deus e vou perceber
que o dom do entendimento permite comungar com aquilo que a igreja ensina. Porque a igreja recebeu de Deus uma quantidade muito grande de entendimento da palavra de Deus, porque a igreja tem a missão de levar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus para a humanidade. Então ela precisa entender para poder ensinar. Como é que eu vou ensinar você se eu não entendo? Se eu tenho um ponto, por exemplo, estou ensinando para você o dom do entendimento. Se eu não entendi o dom do entendimento, como é que eu vou te ensinar? Agora, a partir do momento que eu compreendi o que significa este dom sobrenatural, essa capacidade sobrenatural que Deus me dá, que ilumina a minha inteligência, para compreender a palavra de Deus de acordo com a vontade do Espírito Santo, não de acordo com a minha vontade. Essas coisas têm que ficar bem claras. Veja, os grandes erros que as pessoas cometem ao interpretar a palavra de Deus de forma equivocada é justamente por se afastar do dom do entendimento. Não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu sozinho, com a minha inteligência, peço a ação do Espírito Santo e o Espírito Santo vai me iluminar. Vai, mas veja, até que ponto eu estou aberto à iluminação do Espírito Santo? Até que ponto os pecados que estão gravados na minha alma, que não foram confessados, ou que eu não quero me desvencilhar por causa dos prazeres, atrapalham a ação do Espírito Santo na minha existência? Sabe, até que ponto o orgulho, o medo, a vaidade, a prepotência, a raiva, a ira, a inveja, que estão agindo dentro de mim também, impedem ou atrapalham a ação do Espírito Santo? Veja, então essas coisas são importantes. Quando uma pessoa fala, eu não preciso da igreja para entender a Bíblia, eu leio a Bíblia. Essa pessoa está cometendo um erro gravíssimo. Um erro histórico, que foi exatamente esse o erro de Lutero, um erro histórico. Porque ele, movido pela raiva que ele tinha da igreja, movido pela raiva que ele tinha da vida dele na igreja, porque Lutero era um homem católico, ele tinha, só que muito mal preparado. Ele foi preparado numa época em que, na Europa, logo após haver uma peste negra, que dizimou uma multidão de pessoas, inclusive muitos mestres católicos. Então, o catolicismo ficou muito fragilizado na sua estrutura de formação de novos padres, freiras e freis e monges. Porque morreu tudo. Não tinha quem ensinasse. Então, muita gente teve uma formação pós-peste negra na Europa muito falha. Um deles foi Lutero. Então, Lutero não era um homem que tinha feito um discernimento adequado para seguir uma vida religiosa. Lutero escolheu seguir a vida religiosa para fugir de problemas sociais, pessoais. Não problema de dinheiro, não. Ele teve sérios atritos e, para fugir das consequências dos atritos, ele se fez religioso. Então, ele não fez um discernimento adequado de caminho de vida. Ele foi pelo impulso, pelo medo da morte, pelo medo dos problemas, ele se refugiou numa vida religiosa. Isso não é discernimento, isso é fuga. E também teve o problema seríssimo de que, quando ele foi ser formado como religioso na igreja, os grandes formadores da igreja tinham sido mortos pela peste. Então foi um momento onde as coisas se uniram. Um péssimo discernimento pessoal, uma péssima visão de si mesmo e um momento de fragilidade de formação. Então, Lutero, ele chegou à brilhante conclusão que ele não precisava de papa, de padre, de sacramento, de nada. Ele, sozinho, lia a palavra de Deus e entendia a palavra de Deus. Só que Lutero estava cheio de problemas dentro dele. Então, quando uma pessoa está cheia de processos interiores mal resolvidos, quando a pessoa está vivendo uma realidade completamente distorcida, uma realidade onde o pecado ou os pecados estão aninhados e nós deixamos que os pecados continuem aninhados no nosso coração, você está bloqueando ou atrapalhando muito a ação do Espírito Santo dentro de nós. Só que a gente não enxerga isso. A gente acha que você
quando você... Esse é um ponto que eu acho muito interessante, para todos nós, hein? Não é só para Lutero, para todos nós. Quando a gente acha que a gente já caminhou na igreja, que a gente já aprendeu bastante, que a gente se acha que não precisamos de mais nada quase, entendeu? A gente tem essa ilusão. Puxa, mas eu já aprendi muito, já rezei muito, já estudei muito, já sei muito. Sabe nada, porque se eu não deixo, se eu deixo o pecado estar no meu coração com todo o conhecimento que eu já obtive, inclusive de coisas religiosas, eu acabo perdendo a perspectiva real. Eu acabo perdendo a visão correta das coisas. Você percebe? Não é uma questão de eu aprendi, pronto, já subi um degrau, não vou cair mais. Não é assim. Sabe, as coisas de Deus, elas acontecem na medida em que eu me abro à ação divina dentro de mim. O conhecimento é a mesma coisa, porque o conhecimento chega até mim não só pela minha capacidade humana, mas pelos dons sobrenaturais. É Deus quem me ensina. É o Espírito Santo quem me ensina. E por mais que eu tenha aprendido, por mais que o Espírito Santo já tenha agido dentro de mim, me ensinando, se eu bobear, eu perco o nível que eu estou. Eu perco o nível de visão que o Espírito Santo me dá. Eu me fecho à ação do Espírito Santo. Não é acumulativo. Não é que nem você estudar para uma prova. Você pega, vou estudar para a prova de física. Então, vou decorar todas as fórmulas. Decorei. Tanto é que quando eu fazia cursinho, e os meus filhos estão estudando para isso, eu vejo eles estudando, e os professores mesmos falam, você quando chegar na prova de física, escreve todas as fórmulas no canto do papel, e aí você começa a fazer a prova. Por quê? Você vai ter um gabarito de fórmulas físicas, e aí você vai pôr isso em prática. Então, veja, é um conhecimento acumulativo. Se você entendeu a fórmula e gravou a fórmula, você vai usar. Mas as coisas de Deus não são assim, gente. As coisas de Deus não são coisas que nós conseguimos dominar. Então, o próprio conhecimento, quando você atingiu um determinado nível de conhecimento sobrenatural, que Deus te iluminou, não garante que isso no futuro vai continuar acontecendo. Se você não continuar deixando Deus te iluminar, você vai perdendo, inclusive, a consciência daquilo que você já entendeu. Porque você vai perdendo essa visão sobrenatural. Então, o dom da ciência, ele é bonito por causa disso. O dom da ciência, perdão, o dom do entendimento é bonito por causa disso. Porque na medida em que eu vou me colocando na presença de Deus, eu vou enxergando na sua palavra conceitos e ideias que até então eu não enxergava. Porque é Deus que continua me iluminando. Você percebe? Então é importante a gente perceber essas diferenças. As coisas não são assim. Então, Lutero, ele chegou num ponto que ele achava que ele já estava pronto. Ele se sentia um péssimo homem. Ele se sentia um péssimo cristão católico. Então ele chegou a tal ponto de revolta consigo mesmo, porque ele não conseguia atingir o nível que ele achava que ele deveria atingir como católico, que ele começou a destruir o catolicismo. Então é importante você estudar a vida dos grandes homens, porque aí, e das grandes mulheres, porque você vai percebendo a ação de Deus na vida deles e quanto esses homens e mulheres, ora colocavam dificuldades à ação de Deus, ora se abriam a essa ação de Deus. Então, veja, esse conhecimento, esse entendimento da palavra de Deus, não é uma coisa que te garante chegar num nível tal e ficar num nível tal. Porque se você ficar num nível tal, você começa a ir para trás. Então, o dom do entendimento me leva a entender a palavra de Deus cada vez mais. E esse entendimento da palavra de Deus deve estar orientado pela igreja. Porque senão eu corro o risco de não estar entendendo a palavra de Deus e achar que estou entendendo. Tem gente que interpreta a palavra de Deus de forma literal, em momentos que não é para interpretar de forma literal. Você pega os 3 primeiros capítulos do livro do Gênesis, não é uma interpretação literal, é uma interpretação simbólica. Tem símbolos. São verdades religiosas que são apresentadas em símbolos.
São alegorias de algo. Então, isso, se eu vou interpretar os primeiros 3 capítulos de forma absolutamente literal, eu vou errar. Porque o que Deus está revelando lá são verdades religiosas importantíssimas. Agora, então, Adão e Eva. Adão, o primeiro pai, como que ele era? Ele era assim, assim. Não sei como ele era. Eu sei que ele tinha uma alma espiritual sem pecado. Então, justamente por ele não ter pecado, ele tinha uma vida equilibrada, santa, com uma perspectiva de crescimento dessa santidade e dessa felicidade neste mundo muito grande, pelos dons naturais que ele tinha, pelos dons préternaturais que ele recebeu de Deus e pela graça santificante que agia nele. E pelo próprio Deus que vivia em contato com esses homens, com esses primeiros homens. Quando eles perdem isso. Percebe? E aí, como que faz para recuperar? Só Cristo que faz com que você consiga recuperar isso. Então, se você for analisar, se você entender essa verdade religiosa, ótimo. Agora, se você ficar discutindo, Adão era Adão, Eva era Eva, eles eram feios, bonitos, eles surgiram porque evoluíram, surgiram porque Deus colocou eles na hora. Gente, essa não é a discussão. A discussão é, eles eram, o primeiro casal existiu, porque teve que começar a existir, em algum momento começou a existir. Então, a Bíblia está me revelando que os homens, num determinado momento, começaram a existir. E Adão e Eva receberam de Deus graças importantíssimas. Uma das graças que Adão e Eva recebeu foi a capacidade de saber as coisas do mundo. Porque ele tinha uma missão. A missão era cultivar o jardim do Éden. Se ele nascesse, ou se ele estivesse meio bobinho, meio ingênuo, como é que ele iria conseguir cultivar o jardim do Éden? Então, Adão recebeu de Deus uma graça de inteligência, de entendimento, de compreensão das coisas. Mas como é que ele acolheu essa graça? Ele foi crescendo e a graça de entendimento foi crescendo com ele, ou Deus deu para ele, num determinado momento, uma graça imensa? A gente não sabe, e não tem que ficar discutindo essas coisas. O que a gente tem que entender é que Deus fez por amor e criou a humanidade para que a humanidade pudesse viver este amor que Deus é. Então, essas interpretações, elas têm que acontecer de forma adequada. Não pode acontecer de forma literal, senão você perde o senso. Isso é entender a palavra de Deus. Isto é graça do dom do entendimento. Então, se o dom do entendimento que Deus deu para a igreja durante 2000 anos, como que eu sei que é o dom do entendimento que a igreja recebeu de Deus? Pela missão que Deus deu pela igreja. Porque foi Deus quem instituiu a igreja. Foi Deus quem instituiu a igreja. E Deus deu uma missão para essa igreja. Ide por todo o mundo. Jesus fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, agora eu vos digo, ou seja, ele está dando essa autoridade que ele recebeu e que ele conquistou para a igreja. Veja, então é importante entender. Ide e ensinai, ide e batizai, ide e evangelizai, curai as pessoas, salvai as pessoas. Veja, Jesus está dando uma missão para a igreja, que é a missão de salvação das almas. Então, para isso, ele derrama sobre a igreja a sua autoridade e o poder do Espírito Santo. Então, a igreja ela tem a capacidade sobrenatural de compreender a palavra de Deus, de entender cada vez mais a palavra de Deus, porque foi dada por Cristo. Agora, se eu interpreto a palavra de Deus diferente da forma com que a igreja interpreta há 2000 anos, quem está errado? Sou eu ou a igreja? Óbvio que é a igreja. Agora, óbvio que sou eu. Perdão, óbvio que sou eu. A igreja está completamente certa. Então, o que acontece? É importante que a gente tenha essa perspectiva. E quem me dá essa perspectiva? O dom do entendimento. O dom da ciência também. O dom da sabedoria. São esses dons que vão agindo em mim. Realmente a igreja tem razão.
Quem está errado aqui sou eu. Isso é dom de ciência. Eu estou enxergando algo que eu não enxergava. Eu estou enxergando a mão de Deus. Através do dom da ciência. Eu estou enxergando o sentido profundo do que Cristo fala, do que Cristo ensinou, que está escrito na Bíblia, ou que chega por forma oral. Porque também o conhecimento de Jesus chega até nós de forma oral, que é a tradição da igreja. Não é só a palavra escrita. Os protestantes só aceitam a palavra escrita, não aceitam a tradição oral. Mas a Bíblia escrita veio da tradição oral. Então é um contrassenso total, porque eles perderam, se fecharam à ação desses dons de santificação. Nós não podemos nos fechar, porque senão a gente pode cometer os mesmos erros. Quando eu falo isso, eu não falo isso para criticar o protestante. Eu falo isso para a gente não cair no mesmo erro. Percebe? Porque a partir do momento que a gente cai no erro, a gente vai se apegar àquele erro, porque a gente vai achar que a gente é melhor que os outros. Olha o orgulho, a vaidade falando alto. Então, o dom do entendimento é essa capacidade de compreender a palavra de Deus, em todos esses níveis. E não é uma compreensão que você chegou num ponto, pronto, agora já sei. Já recebi o diploma do entendimento da palavra de Deus. Não. Não é uma coisa que você conquistou. É algo que vai sendo cada vez mais revelado. Tanto é que quando você lê um trecho da Bíblia, você leu naquele dia. Daqui 2 anos você vai ler aquele mesmo texto. Você fala, puxa, eu não tinha percebido esse lado. Eu não tinha percebido a profundidade disso. Eu não tinha percebido o quanto isso tocou meu coração. Há 2 anos atrás, isso aqui não tocou meu coração. O que tocou meu coração foi outra coisa desse texto. Mas não isso. Daqui 2, 3, 4 anos, você vai ler de novo o mesmo texto, você vai perceber a profundidade maior desse texto. Puxa vida, eu não tinha nem imaginado que isso pudesse ser desse jeito. Esse é o sentido também do dom do entendimento. Que a palavra de Deus, ela é profundíssima. Porque Deus é a palavra de Deus, gente. É a palavra de Deus. E Deus é Deus. Deus é infinito. Da mesma forma que Deus é grande, infinito, o seu amor é infinito. Então, quando nós nos conectamos com essa realidade que Deus é infinito, não é só um conceito de que Deus é infinito. É também o sentido de, puxa vida, quanta coisa que está aqui escondida que eu não enxergo. E dom de entendimento. Quanta coisa escondida que eu não enxergo na palavra de Deus, de acordo com o magistério da igreja. Então, veja, o magistério da igreja não é um empecilho para você mergulhar na profundidade da palavra de Deus. Não é que a igreja não quer que você entenda por sua conta. Porque você não vai entender por sua conta. Porque a palavra de Deus ela é profundíssima. Além de ter várias formas escritas, você tem narrativas, você tem símbolos, você tem uma linguagem apocalíptica, você tem uma linguagem profética, você tem vários tipos de narrativas dentro da Bíblia. Mas para entender isso, não basta só entender as narrativas, as profecias. Você vai cada vez mais se aprofundando nisso que está escondido por trás de todas essas formas de apresentar a palavra. Então, isto nos dá o dom. Entendi. Vamos continuar. Vimos também o dom da ciência. O que é o dom da ciência? O dom da ciência é a gente perceber, e olha, isso aqui é muito bonito, é a gente perceber a mão de Deus tocando tudo. Então, a história está nas mãos de Deus. Quando você permite que o dom da ciência toque o seu coração, você percebe que a história não está na mão dos poderosos, não está na mão dos grandes conglomerados que mandam no mundo hoje. Hoje nós vivemos uma realidade social muito séria. Mega empresas, não são empresas pequenas, mega empresas. O tamanho disso a gente não tem como perceber, é imenso. São conglomerados, são pessoas ou famílias que compram, tem tanto dinheiro, mas tem tanto dinheiro que compram ou participação nas grandes empresas ou compra as próprias grandes empresas e vão formando conglomerados de empresas. Você imagine o poder que essas famílias têm.
Imagine quanto dinheiro essas pessoas têm. E esse dinheiro, e com esse dinheiro, eles vão manipulando tudo. Veja, isso aí chama-se ultracapitalismo, que não tem nada a ver com o capitalismo sadio e necessário. Uma sociedade sem, veja, sem indústria, sem comércio, sem agricultura, sem serviços, sem pessoas que prestam serviços, como é que essa sociedade se sustenta? Não se sustenta? Como é que vai ter emprego? Se não tem empresa, como é que vai ter emprego? Se não tem comércio, como é que vai ter emprego? Então as pessoas vão ficando cada vez mais dependentes do Estado. E quem domina o Estado domina as pessoas. Isso é muito sério. Você percebe? Então, quando você tem um sistema de esquerda, que é esse marxismo que quer que o Estado tome conta de tudo, e que vai contra a formação de empresas, de comércio, de serviço, aliado com esses mega conglomerados, percebe? Esses mega conglomerados estão aliados com essa visão de esquerda. Então, um ultracapitalismo, junto com uma esquerda ou uma outra esquerda, forma o sistema que domina o mundo hoje. Mas por que esses capitalistas, ultracapitalistas, que tomam conta de tudo, que são donos de todas as empresas praticamente, e põem essas empresas a funcionarem como eles querem, por que eles querem se unir com a esquerda? Porque eles sabem que a esquerda não sabe administrar. A esquerda sabe tomar o poder, mas não sabe administrar. A partir do momento que a esquerda toma o poder e não sabe administrar, quem vai administrar o Estado através da esquerda? Os mega conglomerados. E esse é o sistema de vida que nós temos hoje. E a gente não tem a menor noção disso. A gente não tem nem ideia disso. Por quê? Porque essa gente domina todos os meios. Domina meio de comunicação, domina a mídia, domina escolas, domina a formação, domina universidades, domina tudo. Porque eles vão, que nem um tentáculo, eles vão tomando conta de tudo. É isso que nós vivemos hoje. Por isso que é extremamente necessário ter esses dons que vão nos iluminando. Porque esses dons nos mostram a feiura do mal que está agindo. O dom da ciência, que é o que nós estamos revendo hoje, ele nos mostra não só a mão de Deus agindo no mundo, agindo na sociedade, agindo no meu coração, agindo naqueles momentos tristes, como nós vimos ontem. O dom da ciência vai revelando o passo de Deus em meu favor. Quantas e quantas vezes eu passei por situações dificílimas. Me senti sozinho, me senti abandonado, mas lá na frente eu percebi que Deus estava comigo. Porque de alguma forma nós superamos aquele momento difícil e nós crescemos como seres humanos. Nos tornamos mais humanos, mais compreensíveis, mais pacientes, menos iludidos com as vaidades do mundo. Então, veja, Deus permitiu que eu passasse por aquela situação difícil, e situação difícil, é horrível, não é? Claro que é. Deus permitiu que eu passasse, mas depois que passamos por isso, eu percebo que aquela sensação de solidão era falsa, porque Deus estava me sustentando o tempo inteiro. E aí, lá na frente, eu vou ver, puxa vida, eu me tornei um homem melhor, eu me tornei um pai melhor, me tornei um profissional melhor, me tornei um católico melhor, me tornei uma pessoa mais humilde, mais consciente. Por quê? Porque eu deixei o dom da ciência revelar para mim a mão de Deus agindo nos momentos da minha vida. Mas esse dom de ciência não me mostra só a maravilha da ação de Deus em favor da humanidade, a maravilha do poder de Deus acima do poder dessa estrutura que eu expliquei para vocês. Por trás dessa estrutura brutal, aonde os ultracapitalistas, junto com o marxismo, dominam o mundo hoje, existe o poder de Deus que é infinitamente superior a tudo isso. Deus se ri disso. Num determinado momento, isso tudo vai cair, assim como caíram os impérios da Grécia, do Egito, da Mesopotâmia, dos persas, dos babilônicos, de Roma. Este império, hoje, onde os megacapitalistas, unidos com o marxismo,
dominam o mundo, porque o mundo hoje, o Ocidente, está na mão disso. Isso vai cair. Então, Deus se ri, porque faz, esses meninos são bobos, são tolos, quem manda no mundo sou eu. E o dom da ciência me revela que quem manda no mundo é Deus. É por isso que é importante saber isso, porque senão a gente cai em desespero. A gente acha que não tem mais saída. Humanamente falando, não tem saída. Porque o poder dessa gente é tão grande e eles já dominaram todas as estruturas que você possa imaginar, que humanamente não tem como escapar disso. Mas só que Deus não é humano, Deus é Deus. Então o dom da ciência me garante que Deus é infinitamente maior que tudo isso e que esta prepotência demoníaca também vai cair. Talvez eu não saiba como caia, mas que vai cair, vai cair. Então, veja, por trás de perceber a brutalidade do império que está sendo formado hoje, eu percebo pelo dom da ciência que Deus é infinitamente mais poderoso que esse império, ou que qualquer outro império. É que eu não posso falar o nome dos megaconglomerados. Não posso falar. Mas se você pegar no seu Google, na sua internet, pega lá. Quem controla os megaconglomerados? Quem controla? Você vai ver que tem empresas que controlam um monte de outras empresas. Então, você põe isso no seu Google e vê o que eu estou te falando. Porque eu não posso te falar. Agora, é importante que você saiba que existe isso. O dom da ciência revela isso para a gente. Mas o dom da ciência também revela não só esse nível poderoso ou esse nível de ação de Deus pessoal. O dom da ciência também revela algo muito lindo. Revela uma realidade que muitas vezes eu esqueço. A vaidade do mundo. Você percebe? Veja, o dom da ciência permite que eu compreenda o verdadeiro valor das pessoas. Isso eu nunca expliquei para vocês. E é isso que eu quero explicar. Veja, eu sempre parei aqui. Eu nunca chego nesse ponto. Tanto é que na nossa formação, eu expliquei para vocês tudo que eu expliquei na aula passada. Que o dom de ciência, ele revela o passo de Deus na minha vida, o passo de Deus na história da minha vida, o passo de Deus na história da igreja, o passo de Deus na história da sociedade, o passo de Deus no mundo. O passo de Deus no coração da ciência. Então, o cientista, se ele fosse aberto a Deus, ele enxergaria Deus de uma forma muito maravilhosa. Porque o dom da ciência revela para o cientista as raízes das leis que fazem com que o universo funcione. E quem faz com que o universo funcione é Deus. Então, o dom da ciência está por trás disso tudo. Mas o dom da ciência também está por trás da compreensão verdadeira de quem é o ser humano. Veja, quantas e quantas vezes eu idolatro, vamos falar de um rapaz, de um jovem. O jovem acha que ele vai ser feliz a partir do momento que ele encontra uma mulher que é linda. Percebe? Olha a vaidade. Olha a imaturidade. Olha a forma como o mundo domina a gente. O mundo masculino. O mundo masculino anseia pela beleza feminina. Nós somos homens, os homens são diariamente estimulados a buscar a mulher pela beleza. Porque aí a beleza da mulher vai ser para o homem um bálsamo. Será? Veja, só que quando eu busco a mulher pela beleza, eu estou buscando algo que não é real. Ou se é real só naquele momento. E aquela beleza não vai suprir as carências que eu tenho, as tristezas que eu tenho, os medos que eu tenho. Ao contrário, pode até piorar. Então, veja, se eu reduzo o ser humano feminino à sua beleza, eu estou reduzindo o ser humano a quase nada, porque a beleza passa. A beleza pode esconder dramas terríveis. A beleza pode esconder pecados brutais. Quantas mulheres lindas, maravilhosas, que são terríveis, que são vaidosíssimas, que são prepotentes, que são impuras ao extremo, mas têm uma capa de beleza. Então veja, quantas mulheres buscam nos seus maridos
uma segurança humana e até mesmo segurança financeira, não no mau sentido. A mulher se sente protegida. Então ela vai encontrar naquele homem, ela acha que ela vai encontrar naquele homem a proteção que ela tanto necessita e que ela tanto quer encontrar. Então ela idealiza aquele homem. Só que aquele homem que tem aquele aspecto protetor, ele pode ser um tremendo, desculpa o termo, um tremendo canalha. Ele pode estar fingindo. Ele pode também viver uma vida devassa, viver uma vida dupla, ser mentiroso, hipócrita, ser enganador. Percebe? Então, o dom da ciência vai revelando para a gente esses detalhes, que o ser humano não pode ser medido por determinadas qualidades. O dom da ciência vai me revelando quem é aquela pessoa de verdade. E o dom da ciência também pode me revelar quem aquela pessoa pode se tornar a ser. Olha, será que a gente já pensou nisso? Então eu vou vendo aquela pessoa não mais como um mito de beleza. Eu começo a enxergar por trás da beleza daquela jovem maravilhosa, eu começo a enxergar que ela tem desejos, que ela tem necessidades, que ela tem tristezas, que ela tem medos, que ela tem anseios por Deus, que ela tem um coração bom, que ela tem um coração aberto ao sofrimento do próximo. Ou não. O dom da ciência também vai revelando a vaidade, vai revelando o verdadeiro aspecto do ser humano, tanto dos outros quanto de nós. É uma capacidade sobrenatural que Deus nos dá para enxergar além das aparências. Percebe? Não só no mundo, não só na história, não só nas ciências humanas, mas nos outros, no ser humano. O quanto nós idolatramos um ser humano. Porque é não sei o quê, é rico, é forte, é belo, é bela, é não sei o quê. Você percebe? Então, o dom da ciência permite que a gente ultrapasse esses detalhes. Que eu não fique preso só à beleza da mulher. Que eu consiga enxergar naquela mulher algo humano de verdade. Algo da alma daquela pessoa. Sabe, como é que está aquela pessoa? O que aquela pessoa precisa melhorar? E o que eu preciso melhorar também? Por isso que eu falo para você, gente, é importante a gente compreender todos esses detalhes. Veja, a ciência humana, a física, a química, a biologia, a histologia, a patologia, a própria história, a própria geografia, ela estuda as causas imediatas das coisas. Mas o dom da ciência, ela nos revela situações muito mais profundas, não só as causas imediatas, não só aquilo que a gente enxerga, ou aquilo que a gente possa descobrir com a ciência. Ela nos revela, o dom da ciência revela coisas muito mais profundas. A dor, a raiz de um problema, a raiz de uma tristeza. E quando você percebe isso em você, você chega àquele ponto até mesmo de chorar de tristeza. Você percebe que, puxa vida, eu errei tanto, eu bobeei tanto, eu fiz tanta coisa boba, tanta coisa errada, tanto pecado grave que eu cometi, e aquilo cai no seu coração. Você está enxergando isso. Não é só o arrependimento. O dom da ciência está te ajudando no arrependimento. Está te mostrando o mal escondido. Então, veja, o dom da ciência, ele é essencialíssimo. Ele é importantíssimo. E quantas vezes nós nos debruçamos sobre isso? Quando nós estávamos estudando, a gente estudou bastante sobre isso. Mas agora eu posso ter com vocês um tempo, seja ele qual for, para a gente debruçar em cima disso.
Veja, o dom da ciência, ele está intimamente ligado com essa realidade de compreensão, de entendimento das coisas que estão dentro de mim e dentro dos outros. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Ai, meu Deus. Perdi aqui. Então, o dom da ciência ele está intimamente ligado com virtudes humanas. Quais virtudes? Essa virtude de você poder chorar pelos seus pecados. Sabe? De você compreender os seus erros. O dom da ciência está aí agindo. Então, é legal a gente poder ter essa visão, é legal poder ter essa capacidade de compreensão e se abrir a essa capacidade de compreensão. Então, veja, quantas e quantas pessoas ficam presas a outras pessoas por causa da beleza. Eu conheço muito amigo meu, muito, que a namorada, que é muito bonita, ou as noivas, ou as esposas, seja lá o que for, são lindas, mas são mulheres cruéis. E vice-versa. E por mais que a pessoa fale, por mais que a pessoa é alertada, por mais que a pessoa recebe um toque, olha, cuidado, essa moça não é assim que você está pensando. Ele está tão preso à beleza daquela pessoa que ele não consegue enxergar o óbvio, que aquela pessoa pode estar usando ele, pode estar manipulando ele, ou vice-versa. Ah, está apaixonado. Quem está apaixonado não enxerga. Não é bem assim, gente. Sabe, é o tal negócio. Eu não estou aberto à ação dos dons dentro de mim. Eu me acostumei com o prazer que algo me dá. Eu me acostumei com a falsa sensação de compensação que algo me dá. Então eu preciso do dom da ciência para agir dentro de mim, para eu perceber o mal nos outros e o mal em mim. Percebe? A vaidade, a prepotência, o orgulho, ou a bondade, o amor e a caridade. Então, o dom da ciência, ele vai se desenvolvendo na medida em que eu amo a Deus, em que eu me coloco nas mãos de Cristo. Deu para entender, né? Deu para entender. Então, não é uma questão de, aquela pessoa é apaixonada, toda pessoa apaixonada fica bobada. Não é que toda pessoa apaixonada fica bobada, é que a pessoa apaixonada abre mão por interesses de deixar que o dom da ciência revele coisas para ela, ou para ele. Porque ficou tão enfeitiçado ou enfeitiçada com um determinado detalhe, a beleza. Nossa, que mulher linda. Nossa, que homem forte. Nossa, que homem poderoso. Pronto. Jogou fora a ação do Espírito Santo. Então, mas olha, essa pessoa está te enganando, essa pessoa está te traindo, essa pessoa está passando você para trás, ela está te dando um golpe, ou vice-versa. Mas não enxerga. Por que não enxerga? Porque não usa aquilo pelo qual a ferramenta adequada para enxergar, que é o dom da ciência. Lindo, né? Que bom. Aí, terminou o nosso tempo. Que pena. Então, quero agradecer a Deus e quero pedir ao Pai que a gente tenha realmente pedir ao Pai em nome de Jesus, que a gente tenha essa humildade de reconhecer que somos totalmente, dependentes de Deus. Tá bom? Faça uma bela confissão, gente. Faça uma bela confissão de vida. Analisa a sua vida, analisa os pecados que você cometeu, se você ainda não confessou, e analisa aqueles 10 mandamentos que a gente estudou. E veja quantos pecados nós cometemos. São 10 mandamentos. Quanto ao primeiro mandamento, então, a gente peca diariamente. E nem se dá conta. Então, faça uma bela confissão, movido pelo verdadeiro arrependimento, movido pelo dom da ciência. Percebe? Pelo dom da sabedoria, pelo discernimento, para a gente fazer uma bela confissão de vida, para viver de acordo com como Deus quer que a gente viva. Fiquem com Deus, uma boa noite
E até amanhã, se Deus quiser.